Imagine por um instante que os ensinamentos mais revolucionários de Jesus foram intencionalmente ocultados, silenciados e até mesmo anatemizados pela Igreja. Estamos falando de palavras tão profundas e perigosas para os dogmas estabelecidos que foram escondidas por séculos, transmitidas apenas em sussurros entre místicos e aqueles sedentos por verdade. E se por trás dessas palavras ocultas não se escondesse apenas uma profecia sobre o fim do mundo vindouro, mas também um mapa para o despertar interior, uma revelação capaz de transformar radicalmente sua percepção da vida, da morte e da própria eternidade. Pense nisso. Por séculos, a humanidade buscou nos textos sagrados respostas sobre os últimos tempos. Profecias, advertências e presságios do Apocalipse cativaram a imaginação de crentes e céticos. Mas nos escritos apócrifos, nos evangelhos rejeitados e nas tradições secretas que sobreviveram às chamas da censura, estão ocultas palavras de Jesus que muitos não tiveram a chance de ouvir. Essas palavras contêm não apenas o terror da destruição, mas também a esperança de transformação, de um fim que é um começo. Hoje, levantaremos o véu do mistério sobre o que a Igreja tentou esconder, as palavras secretas de Jesus sobre o fim do mundo. E tenha certeza, a última revelação que examinaremos possui um poder incrível, capaz de subverter sua concepção de sua própria existência. Voltemos à pergunta que tem perturbado civilizações por milênios. O que Jesus quis dizer ao falar do fim do mundo? A versão amplamente aceita, ecoando dos púlpitos da Igreja, pinta um quadro de catástrofe, guerras, epidemias, chuva de fogo dos céus e o juízo final, onde a humanidade é dividida entre salvos e condenados. Mas será essa a imagem completa? Ou existe um significado mais profundo, que fala não apenas de uma destruição universal, mas de uma transformação interior da alma? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas contêm as palavras de Jesus sobre os últimos tempos. Ele fala de guerras e rumores de guerras, de falsos profetas e de grandes calamidades. No entanto, entre essas advertências, surgem frases enigmáticas. Esta geração não passará antes que tudo isso aconteça, e o reino de Deus está próximo. Por 2 milênios, teólogos debatem o que Jesus realmente quis dizer. Se o fim estava tão próximo, por que o mundo ainda existe? Alguns estudiosos, como Elaine Pagels, da Universidade de Princeton, afirmam que os primeiros textos cristãos revelam uma verdade mais simbólica. O fim do mundo não era apenas um apocalipse físico, mas um evento espiritual profundo, a destruição da velha ordem no coração humano. Nos evangelhos rejeitados, como o Evangelho de Tomé, as palavras de Jesus confirmam essa ideia. O reino do Pai está espalhado pela terra e as pessoas não o veem. Será possível que o Apocalipse não seja apenas um evento externo, mas uma revelação, um desvelar de uma realidade oculta que sempre esteve presente? Essa ideia não é nova. A própria palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelar ou desvelar. E se o fim do mundo não for destruição, mas uma revelação, o desvelar das ilusões, o colapso de falsas crenças, a morte da ignorância? E se as palavras secretas de Jesus nos apontassem não para um final catastrófico, mas para um despertar? E quanto ao despertar? Imagine como o panorama mundial muda radicalmente. Em vez de tremer diante da punição divina, a humanidade é convidada a abrir os olhos e reconhecer a presença do princípio divino dentro de si e ao seu redor. Essa visão ecoa não apenas nos evangelhos proibidos, mas também nas tradições místicas de várias partes do planeta.
Os tratados herméticos do Antigo Egito, que influenciaram enormemente os pensadores cristãos primitivos, falam da destruição da ignorância como o verdadeiro apocalipse. No budismo, o fim das ilusões leva à iluminação. No hinduísmo, os ciclos de destruição invariavelmente precedem o renascimento. Não poderia Jesus estar proclamando a mesma verdade eterna que transcende a religião e toca a própria essência do despertar humano? Foi aqui que a Igreja sentiu uma ameaça. Se o fim do mundo não é uma ira divina controlada pela autoridade religiosa, mas uma revelação pessoal e um despertar interior, então ocorre uma redistribuição de poder. O indivíduo não depende mais inteiramente de instituições externas, mas é guiado pela verdade que reside dentro dele. Nenhum império, nenhum sacerdócio, nenhum poder terreno tem domínio sobre uma alma que despertou para a realidade do reino interior. Talvez seja por isso que alguns ditos de Jesus foram esquecidos, ocultados ou declarados heréticos. Pense nisso. E se o apocalipse de que Jesus falava já estiver acontecendo? Não em algum lugar lá fora, entre as estrelas, mas dentro de você. As guerras e os terremotos que ele descreveu poderiam ser símbolos das convulsões internas da alma, quebrando as correntes das ilusões. Os falsos profetas poderiam representar as vozes da dúvida e do engano que turvam nossa percepção? E a vinda do Filho do Homem em glória poderia significar não apenas um evento futuro, mas o nascimento da consciência crística no espírito humano? Nos próximos capítulos desta jornada, nos aprofundaremos nos evangelhos secretos, nas palavras ocultas de Jesus preservadas em manuscritos como os de Nag Hammadi, e exploraremos seu significado para nós hoje. Mas lembre-se, a revelação mais importante ainda está por vir. Aquela que subverterá sua concepção não apenas do fim do mundo, mas do sentido de sua própria existência. Para realmente compreender as palavras secretas de Jesus sobre o fim do mundo, precisamos recorrer a textos que foram guardados por séculos em cavernas, enterrados nas areias do Egito ou escondidos atrás dos muros de mosteiros. Entre eles, o Evangelho de Tomé, encontrado em Nag Hammadi em 1945, é um dos tesouros mais surpreendentes do cristianismo primitivo. Ao contrário dos evangelhos canônicos, ele não contém narrativas de milagres ou eventos, mas é uma coletânea de ditos atribuídos a Jesus, muitos dos quais falam diretamente sobre despertar, transformação e o fim das ilusões. Uma das passagens mais marcantes diz: "O reino do Pai já está espalhado pela terra e as pessoas não o veem." O que isso significa? Isso sugere que a realidade divina não é algo que nos espera em um futuro distante, como resultado de algum evento catastrófico. Ela está presente aqui e agora, oculta aos olhos, velada apenas pela cegueira da percepção humana. O chamado fim do mundo pode não ser a destruição da criação, mas sim a destruição da ignorância. A sombra da ignorância envolve a humanidade como um véu que oculta a verdade. Essa mensagem se torna ainda mais clara quando nos voltamos para os paralelos entre os evangelhos proibidos e as tradições místicas. Pesquisadores como Elaine Pagels e Bart Ehrman apontam que a linguagem apocalíptica, que permeia tanto os textos canônicos quanto os não canônicos, muitas vezes carrega um duplo sentido. Por um lado, ela adverte sobre futuras comoções externas, guerras, perseguições e a queda de impérios. Mas, em um sentido mais profundo, ela narra uma luta interna, uma batalha entre o eu falso e o eu verdadeiro, entre a ilusão e a realidade.
Pense em quantas vezes você ouviu sermões cheios de medo sobre a ira de Deus caindo sobre a terra em fogo e fúria. E quão raramente nos dizem que o maior apocalipse pode ocorrer dentro de nós, na percepção silenciosa, mas transformadora, de que o eu que pensamos ser deve morrer para que o eu divino possa ressurgir. Não é esse o segredo que os poderosos tanto temiam revelar? Não devemos esquecer que o cristianismo primitivo era um movimento de visionários, místicos e rebeldes. Nos primeiros séculos, os crentes se dividiram entre aqueles que enfatizavam a autoridade externa e aqueles que seguiam o caminho da experiência pessoal. O último grupo, frequentemente chamado de gnósticos, acreditava que a salvação não vinha através da submissão cega às instituições, mas através do conhecimento kinesis, o conhecimento de sua origem e destino divinos. Para eles, o fim do mundo não era apenas o colapso da história, mas o colapso da ignorância. Isso lança luz sobre outro dito proibido do Evangelho de Tomé. Se vocês trouxerem à luz o que está dentro de vocês, o que vocês trouxerem à luz os salvará. Se não trouxerem à luz o que está dentro de vocês, o que vocês não trouxerem à luz os destruirá. Isso não soa como o apocalipse da alma? Se a verdade oculta dentro de nós desperta, ela leva à salvação. Mas se permanece enterrada, ela nos devora por dentro. E aqui está a chave para entender por que tais palavras foram esquecidas. A Igreja, ao se tornar uma poderosa instituição política e religiosa, precisava de controle. Era necessário que os fiéis dependessem da autoridade externa, dos sacramentos e da hierarquia. Mas esses ensinamentos proibidos transferiam o poder diretamente para as mãos do buscador. Eles ensinavam que o reino de Deus não estava em céus distantes, mas no coração humano. Eles afirmavam que o fim do mundo não era um horror a ser temido, mas um portal para a iluminação. Pense por um momento, se cada pessoa percebesse isso, o que aconteceria com as estruturas de poder construídas sobre o medo, do julgamento e a promessa de salvação apenas através da obediência? Elas ruiriam, como Jesus previu. Não restará pedra sobre pedra. Os grandes templos de ilusões cairiam. E talvez nisso resida o verdadeiro significado do Apocalipse, a queda da mentira para que a verdade possa brilhar. Mas vamos nos aprofundar ainda mais. O livro do Apocalipse, frequentemente retratado como uma profecia de destruição iminente, também pode conter chaves para essa compreensão oculta. A visão de João narra bestas, dragões e batalhas cósmicas, mas também fala de um novo céu e uma nova terra, de uma cidade de luz que desce, de Deus habitando com a humanidade. É possível que o próprio Apocalipse não seja apenas destruição, mas transfiguração, transformação, uma visão do Apocalipse como um processo interno. Muitos estudiosos defendem que a simbologia de bestas e batalhas nos textos antigos reflete não apenas o cenário político da época, em particular a influência de Roma, mas também as forças internas que aprisionam o espírito humano, como a avareza, o medo e o orgulho. Se aceitarmos essa perspectiva, o Apocalipse não se apresenta como um evento único na história, mas como um processo contínuo pelo qual cada alma deve passar. O velho mundo deve terminar não em chamas e destruição, mas em um despertar espiritual. O falso ego deve ser destruído como uma cidade antiga, para que o verdadeiro eu possa brilhar, como a eterna Nova Jerusalém. Esta não é apenas uma concepção teológica, mas também uma profunda compreensão psicológica e espiritual. Carl Jung, o eminente psicólogo suíço, afirmava que as imagens apocalípticas frequentemente emergem do inconsciente,
sinalizando a necessidade de uma profunda transformação. Segundo ele, o fim do mundo em sonhos e visões simboliza o colapso de um antigo modo de ser, dando lugar ao nascimento de um novo eu. É possível que a mensagem apocalíptica de Jesus ressoe não apenas em eventos históricos, mas também nas camadas mais profundas da psique humana. As bestas e batalhas descritas no Apocalipse não seriam um reflexo de nossos conflitos internos, de nossos demônios e sombras pessoais que precisam ser confrontados e superados. Se assim for, o Apocalipse não deve ser temido, mas abraçado como uma etapa inevitável no caminho da renovação. Assim como uma semente deve se desfazer para dar vida a uma nova planta, o mundo das ilusões deve ruir para que a verdade brilhe. Em vez de tremer diante de uma catástrofe iminente, somos convidados a despertar aqui e agora. Cada luta interna, cada destruição de ilusões, cada morte do ego é um passo em direção ao Apocalipse que acontece toda vez que a verdade irrompe através do véu da mentira em nossas vidas. Ao estudar os evangelhos ocultos, as palavras proibidas e as visões apocalípticas, chegamos à conclusão de que elas falam não apenas de destruição, mas de revelação. A revelação mais poderosa está contida nas palavras secretas de Jesus sobre o fim do mundo, que redefinem não apenas a história, mas também nossa autoconsciência. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: "Quando fizerdes os dois um, e quando fizerdes o interior como o exterior, e o superior como o inferior, e quando fizerdes o masculino e o feminino um só, então entrareis no reino." Essas palavras, rejeitadas pela Igreja, carregam a essência do mais profundo mistério. Elas falam não de fogo celestial ou de reinos em ruínas, mas de unidade, de uma grande reconciliação que porá fim ao mundo da separação e da ilusão. O fim do mundo é o fim da separação. É a revelação da unidade. Todos os nossos medos e pressentimentos apocalípticos derivam da fragmentação. Homem contra homem, nação contra nação, alma contra si mesma. Mas as palavras ocultas de Jesus apontam para uma grande verdade. O reino vem quando as oposições são reconciliadas, quando a ilusão da separação morre e a unidade eterna de tudo o que existe é revelada. Este é o verdadeiro Apocalipse, não o fim da criação, mas o fim da ilusão. O fim da ilusão. Este é um postulado que outrora aterrorizava os círculos dominantes, pois se os céus e a terra não estão separados por um abismo intransponível, se o Altíssimo não está em algum lugar distante, mas habita dentro de cada um de nós, se o reino dos céus já se estende sobre a terra, então qualquer hierarquia de sacerdotes que controlam o acesso à salvação perde o sentido. Nenhum império tem o direito de decidir quem é digno da vida eterna e quem está condenado à perdição. O Apocalipse da unidade destrói as correntes do poder, pois ele coloca a centelha divina no coração de cada alma. Mesmo no livro do Apocalipse, que muitos erroneamente consideram uma profecia de calamidades futuras, está escondido este grande mistério se o olharmos com novos olhos. Após a queda de bestas monstruosas e o julgamento das nações, não é a destruição que desce sobre a terra, mas a cidade resplandecente da Nova Jerusalém, onde não há lugar para templos, pois Deus e a humanidade se uniram. A última imagem, gravada nas páginas da Escritura, não é de separação, mas de unidade universal. O fim de uma etapa torna-se o início de outra. O mundo, mergulhado na divisão, fica para trás e a unidade eterna brilhará. Místicos de todas as épocas e povos confirmaram essa verdade. Mestre Eckhart, um místico cristão,
afirmava que o nascimento de Cristo na alma humana marca o verdadeiro fim do mundo como o conhecemos. Jalal-ad-Din Rumi, o poeta sufi, cantava a morte das ilusões para que o eterno pudesse renascer dentro de nós. Nas tradições orientais, a libertação de Maya, o mundo das ilusões, equivale à iluminação. Em diferentes culturas e épocas, o Apocalipse se apresenta não como um arauto do terror, mas como uma revelação. Voltemos à promessa feita no início. A última revelação será a mais poderosa de todas. Aqui está, o fim do mundo, sobre o qual Jesus falava. Não é um evento distante, esperando-nos no futuro. Ele não vem dos céus nem está oculto nas profecias do fim dos tempos. O fim do mundo acontece aqui e agora. Ele ocorre a cada momento em que despertamos para a verdade, quando as ilusões desmoronam, quando o véu cai. O Apocalipse não deve ser temido, ele deve ser abraçado. É o nascimento do eterno dentro de nós. As guerras e terremotos, preditos por Jesus, são as dores de parto de uma alma que passa por uma transformação. O fogo não é destruição, mas purificação. O julgamento não é condenação, mas revelação, desvelando nossa verdadeira essência. As palavras secretas de Jesus não narram a destruição do mundo em chamas, mas o fim do falso eu na luz da verdade. A principal ideia é que o reino dos céus não está para vir. Ele já está aqui. Sempre esteve aqui. O fim do mundo é apenas a conscientização do que sempre foi verdade. Deus não habita em céus distantes, mas na alma viva de cada ser humano. Pense, o que mudaria em sua vida se você realmente acreditasse nisso? Como você veria o mundo se cada fim fosse um começo? Como você viveria, sabendo que o Apocalipse não é sua aniquilação, mas seu despertar? Essa é a verdade que a Igreja temia. Este é um mistério oculto por séculos. E esta é a revelação que desvendamos hoje. O fim do mundo não é o fim da vida, é o fim da ilusão e o começo da eternidade. Convidamos você a refletir. Quais ilusões estão deixando sua vida? Fale a verdade, pois suas palavras podem ajudar outros a ver seu caminho com mais clareza. Lembre-se, o mundo, como você o conhece, está destinado a desaparecer. Mas o que o aguarda não é escuridão, mas luz. Nesta luz não há lugar para o medo, a separação e o fim, apenas a eterna revelação da unidade. Este é o segredo sobre o qual Jesus falava, a verdade que o mundo tentou silenciar. Este é o Apocalipse, que não é destruição, mas a revelação de Deus dentro de nós. E, portanto, o fim não é o fim, mas sim um novo começo.